Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo. Hoje eu tô um domingo assim, tá um domingo meio lento pra mim, que ontem eu fui pra um show, estou aqui cansadíssima, entendeu? Que é isso aí, minha gente. A gente trabalha a semana inteira. Fim de semana a gente mete o louco um pouquinho. Mas muito bem, vamos para a análise da parte 2 do broadcasting de março de 2023. Mas já sabe, né? Antes da gente começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Claro, né? Se você puder e quiser, que ajuda bastante o nosso trabalho e ajuda outras pessoas também. Vamos lá! Há mais de 20 anos, saiu na Despertai a história da irmã Alena Jitnikova. Ela percebeu que para agradar a Jeová, ela enfrentaria oposição. No próximo episódio de Como Eles Estão Agora, veja ela falar de um teste que pode ser ainda mais difícil. Menina, agora eles fizeram uma sessão onde eles estão agora para vermos as celebridades que já apareceram em revistas. Primeiro que eu acho que ninguém deve se lembrar quem é essa irmã, né, gente? Mas enfim, eu acho interessante como eles vão tentando inovar nos quadros do broadcasting, mas a gente já sabe que é sempre a mesma coisa, né? Experiência de alguém que está doutrinadaço nessa organização e que, claro, né, vai contar as maravilhas e peripécias, né, de fazer parte dessa organização maravilhosa. Meu nome é Alena Jeniková. Eu nasci numa família bem envolvida com o comunismo. A gente acreditava que um dia viveríamos num mundo em que todos teriam o que precisavam. As pessoas seriam felizes e teríamos paz no mundo todo. Eu acreditava mesmo nisso. Mas foi com o povo de Deus que eu encontrei essa paz. À medida que eu crescia, eu vi que o comunismo, na verdade, tinha vários defeitos. Porque eu via toda a sua hipocrisia. Eu via que as pessoas não faziam aquilo que diziam para outros fazer. Ah, sim, né? Tinha que ter até o fantasma do comunismo agora vai ser assunto do broadcasting das Testemunhas de Jeová. Gente, primeiro que essa noção de comunismo, né? Que o mundo vai ser perfeito e não sei o que, não sei o que. Gente, a coisa não funciona assim. Para quem quiser saber mais o que é comunismo, eu recomendo fortemente os canais História Cabeluda e História Pública, tá? São os canais do Ian Neves e do... Ai, gente, agora eu esqueci o nome do rapaz. Gustavo Gaiofato. Então, são canais muito bons para vocês entenderem. Tem também o do Jones Manuel, dá para você entender o que é comunismo, porque o que essa mulher falou aí totalmente superficial e enfim, né? E outra coisa, não tô querendo dizer que quem é comunista é perfeito e são pessoas, né? Não, tá, gente? Não existe essa ideia de bom versus mal e pessoas perfeitas versus imperfeitas é uma questão de dicotomia aí de quem tem, né? Essa mentalidade muito arraigada de que as coisas não podem ter tonalidades, de que as coisas não podem ter diferentes cores, né? Tem que ser preto ou branco. Mas enfim, se vocês quiserem saber mais sobre o comunismo, vão lá conferir o canal deles. E enfim, né? Vamos continuar vendo a história dessa mulher aí, porque sim, o comunismo não funcionou de acordo com o que ela disse, mas ela achou uma coisa que vai funcionar. A gente já sabe o que é, né? Quando eu estava na escola, eu conheci uma menina que começou a falar comigo sobre Deus e sobre a Bíblia. Para mim, aprender que o nome de Deus é Jeová e também aprender sobre o reino de Deus e sobre Armagedon, tudo aquilo era totalmente novo para mim. Eu nunca tinha escutado falar sobre nada disso antes. Eu nunca tinha nem pegado uma Bíblia na mão. O estudo da Bíblia, aos poucos, foi me ajudando a ter fé. Daí, em 1983, eu fui batizada numa banheira. Naquela época, a obra das Testemunhas de Jeová estava proibida. Em 1989, aconteceu uma revolução na Tchecoslováquia. E isso significou uma mudança e tanto para as Testemunhas de Jeová. Porque agora a gente ia poder pregar de casa em casa publicamente. Então a pregação de casa em casa começou. E era incrível, e algo que eu nunca tinha feito. Eu conheci meu marido Pat na nossa congregação, e nós nos casamos em 1990. A gente entrou no serviço de tempo integral 2 anos depois. Nós começamos servindo como pioneiros regulares, e 2 anos depois, fomos convidados para Betel.
Foram anos de muita alegria e de muito trabalho. Eu aprendi bastante naqueles anos. 8 anos depois, nós saímos do serviço de Betel. Não explica exatamente por que que ela saiu de Betel, né? Pode ter sido porque ela engravidou, pode ter sido porque eles cortaram o pessoal. Houve uma época que eles cortaram muitas pessoas, né? Muita gente teve que sair de Betel quando começaram as questões aí envolvendo crianças, né? E o julgamento, eles estavam perdendo muitos casos, então começaram a mandar a gente embora de vários betéis, né? Então a gente não sabe exatamente por que que ela foi mandada embora, até porque não foi agora, né? Ela disse que foi 8 anos depois, então não deve ter sido por esses tempos, não, né? Não sei também. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa mulher dedicou, né, boa parte da vida dela, né, solteira e depois casada com o marido e tal, para essa organização, né? E simplesmente disse que ela saiu de Betel. Eu tenho certeza que a ordem veio, né, da liderança, porque dificilmente você vai ver uma pessoa que tem acomodações, né, para fazer esse serviço e tal, resolver sair, a menos que seja assim, não sei, alguém da família ficou doente, também pode ser uma razão. Mas enfim, eu tô só especulando, mas o ponto é que ela dedicou a vida, né, para essa organização. E deu para perceber que as pessoas tinham mudado. Isso foi um desafio para nós, porque agora as pessoas estavam mais materialistas. Quando eu aprendi a verdade, parecia que o Armagedon estava logo ali, que ia começar a qualquer momento. E de certa forma, o mundo nos ajudava, porque ele não nos queria e havia muita oposição. Mas o mundo de hoje tem muita liberdade. As coisas mudaram. Na verdade, o mundo nos quer. Quer o nosso tempo, nossa atenção. E isso é um fato. Então, por isso, o mundo está muito mais perigoso hoje em dia. A gente pode achar que o Armagedon está demorando e querer correr atrás de todos os nossos sonhos hoje. Que papo é esse, Willis? Pois é, minha gente, a Nazaré sente de longe o cheiro de couro, mas eu sinto de longe o cheiro do desespero, porque que bosta, né? Que negócio bostético, caramba, gente, eu tô aqui. É assim, eles estão literalmente dizendo para as pessoas, né? Olha, o Armagedon tá logo ali, não vá atrás dos seus sonhos, né? Venha trabalhar para a torre. Interessante que essa mulher, né, essa entrevista dela aí, porque eles não têm agora nem mais, assim, capacidade de fazer um negócio com um mínimo de estrutura. Ela começa falando, não, porque agora as pessoas estão muito mais materialistas. Gente, as pessoas iam, sabe, sei lá, no tempo que se escreveu os livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia lá, vamos dizer assim, as pessoas naquela época iam pra guerra, matar umas às outras por causa de território, né? Por causa de coisas que, no fim das contas, levam que a dinheiro, ao poder. Quando é que não existiu materialismo nesse mundo? Para pensar, né? E ela fala assim, não, olha, o mundo hoje está muito pior. Toda vez que eu tento falar, né, com alguém, sei lá, às vezes eu pergunto para minha irmã assim, alguma coisa, e ela diz, não, mas é porque agora o mundo tá muito pior. Eu digo, ah, tá, mas você preferia viver agora ou 200 anos atrás? Né? E eles dizem, não, mas é porque agora a gente tem leis, mesmo assim as coisas continuam horríveis. Porque é isso, gente, as testemunhas de Jeová vivem nesse mundo de fantasia, né? Onde as coisas são preto ou branco, 880, que não existem nuances. Eles não conseguem entender que, por exemplo, o fato de agora a gente ter as leis são, né, um avanço, né? São avanços dentro da história da humanidade. Claro que não estamos onde deveríamos ou poderíamos estar, mas infelizmente é isso, né? O ser humano demora, né, para aprender as coisas. Enfim, às vezes não aprende nunca também, mas eles têm essa coisa da propaganda tão assim jogada neles o tempo inteiro, de que hoje em dia as coisas são muito piores, as pessoas são muito mais materialistas e o mundo está aí te chamando, porque a quantidade de gente que está saindo dessa organização é muito grande. Então, por isso que eles têm que fazer esse apelo barato, né, tosco, ridículo, para poder ver se as pessoas continuam se deixando enganar, né? Tem aquelas que não vão sair nunca de lá, vão continuar doutrinadas,
Mas a gente sabe que tem muita gente despertando. Então, assim, gente, é isso, né? É isso. Tem que sair e tem que se desintoxicar dessa palhaçada toda. Porque olha que absurdo, né? Uma pessoa que dedicou a vida inteira para essa organização, não explica por que ela saiu da organização, se a organização está amparando, né? Que a gente sabe que não, né? A pessoa sai desses serviços aí com a mão na frente, outra atrás, assim. Eu lembro de um casal de viajantes, né? Eu gostava muito deles, a minha família gostava muito deles também. E a mulher acabou engravidando e, né, eles acabaram tendo um bebê e tiveram que sair do serviço. E você que se vire, entendeu? Mas ela tá aqui sentada dizendo, não, agora não é hora da gente buscar nossos sonhos, agora é hora da gente continuar sendo escravo dessa organização. A gente tem que rir, fazer chacota, porque se for parar pra pensar, a gente chora, né? Jeová me ajuda a ser uma pessoa mais paciente. Jeová é um Deus feliz. E, mesmo quando espera, ele não fica sem fazer nada. Jeová é muito trabalhador. Ele está sempre ativo. Quando você se mantém ocupado enquanto espera, o tempo passa muito rápido. A pregação é muito importante para mim. Nem sempre é fácil, mas as minhas companheiras de campo me encorajam bastante. Com a ajuda de Jeová, nós temos boas conversas na pregação e ainda encontramos pessoas que querem saber sobre o sentido da vida. Nosso ministério não é só pregar de casa em casa. Na verdade, ele envolve todo o nosso modo de vida como cristãos, incluindo cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Para mim, isso significa passar tempo com eles. Dessa forma, eu faço a minha parte para promover a união na congregação. Cada um de nós precisa contribuir de alguma forma para o nosso paraíso espiritual. Uma eternidade depois... Daí, o nosso paraíso espiritual vai crescer, ficar mais forte e mais bonito. Quando fazemos coisas por outros, a gente não se concentra demais em nós mesmos, nos nossos problemas. Eu acho que nossa vida, como servos de Jeová, tem seus problemas, seus desafios. Mas mesmo assim, somos muito felizes. E hoje, posso dizer que eu consegui a vida feliz que eu sempre sonhei. No, God! No, God, please, no! No! Mas ele não pensou dessa forma, porque ele se preocupava mais com as necessidades da congregação do que com ele mesmo. E nesse discurso estamos ouvindo William Schaeffler. Ele é um dos ajudantes do corpo governante também, não lembro agora de qual comissão, porque é tanta gente, meu filho, que é difícil de lembrar todo mundo. Mas aí tá falando sobre o apóstolo Paulo, né, que ele foi ali, abriu congregações. Eu cortei boa parte do discurso porque ninguém merece, né? Vamos pro ponto aqui, que é o pulo do gato, que é quando ele vai ensinar e mostrar, alimentar, né, aquele bichinho que se chama complexo de perseguição dentro das testemunhas de Jeová. Você acha que aqueles que apedrejaram Paulo e quase o mataram iam ser bonzinhos com os novos discípulos em Listra? E quem estava na liderança? Paulo precisava designar anciãos e isso era muito importante. Por isso eles voltaram. Hoje também, os nossos irmãos se preocupam mais com as necessidades dos discípulos do que com eles mesmos. Você se lembra dessa experiência no vídeo Testemunhas de Jeová, Fé em Ação, parte 2, Deixam a Luz Brilhar? O irmão Oscar conta que quando ele se recusou a saudar a bandeira em Westboro, Texas, ele foi espancado e quase enforcado. Ainda bem que a corda quebrou e ele sobreviveu para contar a história. Mas o que o vídeo não diz é que Oscar era um superintendente de circuito. E alguns meses depois, imagina só para onde ele voltou. Winsboro, Texas. Depois do que aconteceu com o irmão Oscar, os irmãos pararam de pregar na cidade. Eles só estavam pregando na área rural. O irmão Oscar pensou que se ele não fosse lá pregar na cidade, os irmãos talvez nunca iam ter coragem de pregar lá. Então ele deu uma olhada em todos os territórios da cidade e trabalharam lá a manhã inteira. Tiveram uma manhã bem produtiva, sem nenhum problema. Mas na última casa, uma mulher disse: "Peraí, você é uma testemunha de Jeová, não é?" Ele disse: "Sou sim, senhora." Ela disse: "A gente enforcou um de vocês aqui. E vamos fazer de novo." Ele só não contou para aquela mulher que foi ele que tinha sido enforcado. Uau! Não, o cara tá aí fazendo piada e rindo que alguém foi enforcado e sobreviveu, né? Tudo porque ele mostra aí quão importante é a verdade, né? E quão importante é que as pessoas conheçam a verdade e que as testemunhas de Jeová preguem, apesar de qualquer dificuldade, mesmo que isso coloque a vida delas em risco, né?
Enfim, né? Fora que muitas vezes não tinha necessidade nenhuma, como o caso que aconteceu, por exemplo, no Malawi, essa história, né? Muita gente já conhece do México, Malawi, que aconteceu. O Raymond Franz escreve sobre isso no livro dele, que em um lado, né, a organização deixou com que as pessoas fizessem algo ilegal, né, para poder se livrar de obrigações com o exército lá no México, mas no Malawi a galera teve que morrer, teve que se lascar, né, porque essa que é a palavra mesmo, porque o que aconteceu lá foi muito bizarro, porque eles não podiam ter a carteirinha, né, do partido lá daquele momento e foram perseguidos por isso. Qual a necessidade disso, gente, né? E para que mostrar esse tipo de coisa como algo positivo, como algo bom? Olha, o irmão só não contou que tinha sido ele que tinha sido enforcado, né? Como se isso fosse uma coisa muito engraçada. Ele ri realmente na hora que ele fala isso. Porque é isso, né? As pessoas lá são ensinadas a se sacrificarem por essa organização, mas só, né, as testemunhas de Jeová, os peões, porque até hoje eu não vi casos de pessoas da liderança sofrendo perseguição ou coisas do tipo. Estamos aqui com Félix e Mayra Terrazas, que servem Walkill. Sabemos que foi um ano bem difícil para vocês. Você pode nos contar um pouco sobre a sua situação de saúde? Mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu comecei a sentir algumas dores no peito de vez em quando. Por isso eu fui em vários médicos. Logo depois, eu fui diagnosticado com um tumor maligno, que só seria tratado com a cirurgia para remover o tumor. Depois da cirurgia, nós esperávamos ter boas notícias. Mas, um tempo depois, um dos meus médicos nos deu a pior notícia que alguém poderia receber. Ele me disse que eu teria apenas alguns meses de vida. Deve ter sido algo muito difícil de ouvir. Como você se sentiu depois de ouvir isso? Bem, como você pode imaginar, eu orei a Jeová. Eu abri meu coração e implorei para ele nos dar paz mental, um coração calmo e sabedoria para tomar boas decisões. Nós decidimos fazer um tratamento paliativo. Assim, eu poderia usar bem o tempo que me restava e poderia continuar dando o meu melhor para Jeová. Nem a pessoa doente, né, tem a possibilidade de dizer, olha, eu vou fazer outra coisa. Não, se eu tô doente, vamos fazer um paliativo, vamos usar um método paliativo, porque eu ainda quero conseguir dar o meu melhor para Jeová. Olha o absurdo disso, né, e as... Enfim, né? Tem gente que ainda acha que isso não é uma seita, que não é um grupo de controle mental, não estão aí dominando as pessoas e fazendo pessoas doentes continuarem se sacrificando por essa organização. Que bonito, Félix. Nós sabemos que você, Mayra, apoia muito o seu marido. Como você manteve uma atitude positiva? Com certeza, é minha esperança em Jeová. É isso que tem me ajudado. Agora estamos participando dos sofrimentos, como diz 2 Coríntios 1:7. Mas o texto também diz que nós participaremos do consolo. E nós estamos sentindo isso desde agora. Eu tenho certeza que eu vou ver o Félix na ressurreição. Quando eu penso no futuro, eu consigo ver claramente a gente caminhando juntos no paraíso, admirando a linda criação de Jeová. Essa é a verdadeira vida que Jeová promete para nós. E essa esperança me dá alegria e paz. Que belas palavras. Obrigado. E Félix, o que ajuda você a manter a alegria? Minha amizade com Jeová nunca esteve tão forte como agora. E eu acredito que seja essa amizade achegada com ele que está me dando a alegria que eu sinto agora. Filipenses 4, 6 e 7 é uma garantia de que por orações e súplicas, a paz de Deus vai guardar nossos corações. Se eu não estivesse fazendo orações, eu não conseguiria ter essa paz. Ela também ajudou a fortalecer minha fé na ressurreição, que agora é mais forte do que nunca. E de novo, né, eles não têm como comprovar absolutamente nada do que eles estão dizendo, mas se você já investiu tanto tempo nisso, né, gente, tem que ser verdade. E é triste porque até mesmo o luto é sequestrado, é tirado das pessoas dentro dessa organização, com essa ideia de você vai ver a pessoa de novo no paraíso, vai ser ressuscitado, não sei o que, não sei o que. A pessoa não tem direito, às vezes, nem de ficar triste, né? Que tem irmãos que falam, não, fique triste não, você vai ver ele de novo no paraíso, se for um irmão ou uma irmã muito fiel. Então, assim, olha o absurdo, olha o devaneio, olha a loucura que é você ser uma testemunha de Jeová. Em tudo, todas as coisas, né, da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, essa organização vai tirar alguma coisa de você, porque, pelo que dá para entender, esse rapaz, esse senhor, esse homem, né, ele tá realmente morrendo por causa do câncer e ele tá preocupado ainda mais. A mulher tá preocupada, não, eu tô
assim, mas o que me dá alegria é saber que eu vou vê-lo no paraíso. Eu imagino a gente caminhando no paraíso. E é isso. E é a cabeça de devaneio, né? Eles vivem dentro de um holograma mesmo. Um holograma, uma realidade que só existe na cabeça doutrinadona deles. Provérbios 12:25 se aplica muito bem à nossa situação agora. Esse texto diz que a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Eu e a Mayra temos apreciado muito as palavras de consolo e de encorajamento, e também toda a preocupação, carinho e amor que nós estamos recebendo dos irmãos. Além disso, a minha situação agora está me dando uma ótima oportunidade de compartilhar as verdades sobre o reino com a minha família, incluindo o privilégio de poder estudar a Bíblia com a minha mãe nos últimos meses. Uau, incrível! Agora, como passar por isso fortaleceu a sua fé e confiança em Jeová? A gente tem visto a mão de Jeová desde o começo. Mas teve uma situação que eu nunca vou esquecer, quando o médico disse que o Félix teria pouco tempo de vida. Naquela noite, o estudo da sentinela da família de Betel foi o artigo "Permaneça calmo e confie em Jeová", seguido do discurso "Encontre segurança nos braços eternos de Jeová". Jeová deu exatamente o que a gente precisava naquele mesmo dia. Isso foi a resposta para as nossas orações, como se Jeová estivesse garantindo que tem tudo sob controle. Isso fortaleceu a minha fé que Jeová vai continuar fazendo infinitamente mais para cuidar de nós e nos guiar ao enfrentar novos desafios. E que Ele, com certeza, vai cumprir suas promessas para o futuro. Se Jeová interfere para fortalecer, por que ele não interfere de uma vez para evitar a doença? Sabe? É um negócio de uma dissonância cognitiva pesadíssima, porque, né, a pessoa tem que achar que, de alguma forma, Deus ou Jeová, né, tá protegendo ela, tá cuidando dela, mesmo que ele tenha poder para impedir a doença, mas não impede, entende? Mas a pessoa tem que achar uma forma, né? E isso aí vai também com o próprio conceito do cristianismo, né? De que, Deus está cuidando de mim, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Então, não dá para você ter das duas formas. Ou Deus interfere, ou ele não interfere, entende? Ou ele só interfere quando ele quer para algumas coisas, porque é realmente muito confuso. Que ele, ao invés de, sei lá, evitar que o cara fique doente, ainda mais com uma doença dessa que pode ser, que geralmente, né, a pessoa fica assim, definhando até realmente ir embora, é uma coisa muito triste, mas o que ele encontrou para poder ajudar esse pessoal foi prover o estudo de A Sentinela naquele dia lá em Betel, sabe? Tipo, não, gente, não. Não, 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 não. Perdi a conta das vezes que assisti esse vídeo. Eu sempre me emociono. Em 8 de junho de 2021, Félix adormeceu na morte, apenas 7 semanas depois dessa entrevista. E todo mundo que teve contato com Félix e a Mayra durante essa época pôde ver claramente como a fé deles era forte e também que eles queriam dar o seu melhor a Jeová. E a Mayra continua mostrando forte fé e perseverança até agora. E a mãe do Félix continua fazendo um bom progresso espiritual. O Félix vai ficar muito feliz com isso. Sim, porque no momento de dor a pessoa tem que estar preocupada em dar um bom exemplo espiritual, porque tem que ajudar a manter os outros doutrinados, né? Mesmo na desgraça ali, tem que dar um jeito. Mas que bosta, gente. Que bosta, sinceramente. E outra coisa, né? Ele falou que a mãe dele está fazendo progresso espiritual, mas não falou que ela já está batizada, né? Espero que a mãe do Félix não tenha entrado nessa e simplesmente fuja para as montanhas, para longe dessa organização. Você já serviu como ancião? Pode voltar a servir? Veja como Jeová ajudou 2 irmãos a superar a decepção que sentiam e a voltar a servir como anciãos. Eu servi como ancião até final de 2014. E aí foi onde surgiu alguns problemas que daí eu acabei me desqualificando, né? Eu já servia como ancião há quase 2 anos. E na ocasião eu entendi que a melhor opção era entregar meus privilégios para cuidar do meu lado emocional. Antes de eu perder os privilégios, eu passei por 3 reavaliações, né? Até criou assim uma barreira para mim querer ou desejar ter esse privilégio novamente. No começo eu tinha esse pensamento, um publicador tem a mesma recompensa de um ancião, né? Por que eu vou passar por toda essa dor de cabeça, né? Se entregamos ou se perdemos o privilégio, a gente não está imune a ter sentimentos como fracasso, tristeza e principalmente aquele sentimento de ter desapontado a Jeová, né? E é uma luta para você continuar ativo. Uma das maiores ajudas que eu tive nessa fase foi o apoio da minha esposa, que acreditava em mim, me motivava
A minha esposa já era pioneira e ela me incentivou a ser pioneira. Então, poucos meses depois, eu comecei a servir como pioneiro. Foi no ministério que eu comecei a desenvolver novamente a alegria de voltar a ser ancião. Me envolver com as atividades da congregação, participar na limpeza, estar com a minha esposa também pregando, né? Dirigir estudo. Tive muita ajuda de irmãos que choraram comigo quando foi necessário chorar, riram comigo quando foi possível rir. Um ancião muito maduro, ele me ajudava em deixar o assunto na mão de Jeová, né? Nesse período que eu deixei de servir, posso dizer que talvez tenha sido um dos períodos que eu mais orei em toda a minha vida. Eu continuava não sendo ancião, mas eu sentia paz. Eu me lembro do texto de 1 João 3,20. Jeová é maior que nossos corações. Ele sabe o que eu estou passando. Não era o fato de eu deixar de ser ancião que fazia com que ele me amasse menos. Isso me ajudou. O fator mais difícil a ser superado foi mesmo o ressentimento. Com um ou outro irmão que participou do processo, o texto do Salmo 119, 165, me ajudou a ver que quando você está numa situação difícil, que é a hora que a gente precisa mostrar que ama Jeová, né? Eu vi naquele momento da minha vida que era a hora de eu mostrar que amava Jeová. Eu fazia orações para Jeová todos os dias. E eu citava o nome desses irmãos. Isso vai amolecendo o coração da gente, diminuindo e até acabando com o meu ressentimento. Valeu a pena ter confiado em Jeová. E eu senti como um grande ato de amor da parte dele. Por estar de novo servindo como ancião. E ele, em outras palavras, Marcelo, eu confio que você vai fazer um bom trabalho como ancião. Nós precisamos confiar em Jeová, né? Quando eu comecei a ter esse sentimento, as coisas veio acontecendo de uma forma que eu nem esperava, né? Em menos de 2 anos eu voltei já a servir como ancião. Em 2016, recebemos o convite de ficarmos como betelitas. Junto com a minha esposa, estamos servindo aqui em Betel já por um pouco mais de 10 anos. Quando você aceita aquela disciplina, a gente para de ficar pensando em privilégios e começa a pensar mais nos irmãos, em se envolver mais no ministério. O mais importante, eu tinha, que era ser testemunha de Jeová. Hoje nós aprendemos... Nós não aprendemos nada novo nesse broadcast, gente. O que é isso? Que negócio sofrido, gente. Sofrido demais. Que negócio é manipulador. E assim, na cara, velho. Tá na cara agora das testemunhas de Jeová que isso tudo é manipulação. Chantagem emocional. Olha esses depoimentos, olha essas histórias. E tá um negócio assim, sem substância, né? Como diz a gente no interior, eu acho. sem substância nenhuma esse negócio. Negócio assim, sabe? Só um esqueleto do que já foi essa organização. O que é, assim, triste, porque você vê o nível de doutrinação deles tão, assim, explícito. E saber que ainda tem gente lá dentro, né, que continua acreditando nesse conto do vigário. Então, infelizmente, é triste, tá? E quando eu boto essas risadas, ou quando eu dou risada, gente, eu não tô rindo dos irmãos em si que estão chorando, eu tô rindo de como estão usando isso para manipular as pessoas, tá? Eu imagino que as lágrimas desse irmão aí, né, que voltou a ser ancião depois, agora tá em Betel, etc. Eu imagino que sejam genuínas, né? Mas, infelizmente, ele está sendo utilizado por uma organização para propaganda. Essa é que é a realidade. Interessante que eles sempre usam betelitas ou ex-betelitas, mas só aqueles que convém para eles, né? Cadê que eles usam, sei lá, uma Barbara Anderson, por exemplo, nos vídeos dela? Ela também trabalhou com o pessoal lá em Betel, na questão das publicações. Mas enfim, minha gente, esse foi o broadcasting desse mês. Vamos ver o que é que vai ter no mês que vem. Espero que tenha alguma coisa mais interessante, mas é sempre bom a gente pegar, né, a manipulação barata, safada da senhora Dona Torre de Vigia. É isso, um ótimo início de semana para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!